Bem-vindo a todos, obrigada por terem vindo. Estamos começando mais um Café Jamac, o segundo café de 2012 e o segundo que está sendo transmissão ao vivo. Espero que vocês gostem. Eu queria agradecer aí ao pessoal que está gravando, o pessoal que veio, né, ao nosso convidado João, ao pessoal do iVoz, que ajudou a gente a montar a transmissão ao vivo, né, fizeram colocaram o software, tudo. E eu queria apresentar aqui o João. Né, o João Luiz, ele é um cineclubista, cineasta. Que mais que você é? Menos? O João, ele tem muita história para contar para a gente aí, e tem muita história aí de política e cinema envolvida na vida dele, né? E ele vai trazer... Quantos filmes você tem em casa, João? Tem uma sobrinha minha que chegou em casa há 15 dias atrás. Ela pediu um filme para assistir, né? Eu falei para ela que tinha só um filme infantil, né? Aí ela falou: eu posso pegar com você? Eu fiquei sabendo que você guarda escondido os filmes. Aí ela foi comigo, ela saiu aos gritos, né? Esse João é um mentiroso. Ele tem milhões de filmes. Ele é um mentiroso. Então, eu realmente tenho uma doença. Tem pessoas que têm várias doenças. A minha é ter filmes em casa. Então, eu tenho uma... Fiz em cima da minha casa uma outra casa que, na verdade, é só para guardar filmes, né? Então, tem algumas obras raras em película, de 35mm, de 16, de Super 8, e tem alguns 1000 filmes com esse processo feio aí, que é chamado digital, né? Então, o João vai trazer aqui um pouquinho da experiência dele, especialmente como cineclubista, né, de ver milhares de filmes aí. E também ele vai trazer a questão do proletariado, né, como é visto o proletariado aí dentro do cinema, né, aproveitando aí dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Vamos ver como que o cinema aborda essa questão. Prazer, João. Bem-vindo e fique à vontade. Bom, então, boa tarde, obrigado a todos por estarem aqui, né? Não é muito comum a gente ter um espaço para debater esse tema específico, a questão do operário no cinema. A gente pensa que o processo de abertura democrática de um país, de um povo em geral, ele facilita a discussão desse tema. Esse tema, realmente, para mim, ele continua sendo um tabu. É um tema muito, muito difícil, as pessoas não estão ainda abertas a ter a compreensão. E eu lamento porque essa obra de arte, o cinema, ele nasceu essencialmente operária, né? Então é uma contradição maluca isso, né? Isso me deixa intrigado, né? Então é mais uma vez uma prova de quando o poder dominante ou a classe dominante ela se apropria do conhecimento operário, ele é excluído, né? Então eu trouxe algumas imagens de pouquíssimos filmes, mas para mim eles são uma grande referência, né? Eu queria antes mostrar para vocês, eu já distribuí aí a película, né? Essa película é chamada de 35mm. Ela foi um padrão adotado numa convenção que houve no início do século passado, porque existia várias bitolas, né? Bitolas de vários milímetros, né? A gente conhece aqui no Brasil o padrão que foi adotado no mundo, que é o 8mm, o Super 8, o 16. Depois foi, nos anos 70 para 80, teve o Super 16. A gente tem o 35mm e tem o 70mm, né? Então existia antes 64mm,
62, 59. Então, eles padronizaram. Infelizmente, eu queria abrir falando sobre isso, porque eu sou fotógrafo. Na verdade, eu sou formado em eletrônica, meu sonho era cinema. Eu usei a eletrônica para entrar no cinema, que eu virei técnico de som de cinema, e depois de muitos anos eu virei o cineclubista. Virei dirigente cineclubista em São Paulo, militante partidário, com esse enfoque sobre a questão da arte e o cinema. Levei muita porrada, né, de todos os partidos, de esquerda e de direita. Até hoje não se compreende para que serve o cinema. O cinema é rotulado pela esquerda brasileira como sendo uma arte pequeno-burguesa, né, infelizmente, arte pequeno-burguesa. E eu fui excluído do meu partido quando numa conferência que houve, eu falei que não ia mais em porta de fábrica, eu não ia mais levantar 3 da manhã para ir fazer campanha em porta de fábrica, que a minha campanha política estava atrás de uma fumadora. Aí me taxaram de que eu iria defender uma atividade pequeno-burguesa. Falei, bom, então eu vou ser um pequeno burguês que vou defender a classe operária como fumadora. Então eu não preciso de partido político. É importante o partido político, claro, né? Mas eu adotei, depois de muitos anos de militância, eu adotei que o meu partido é a luta pela compreensão da arte cinematográfica. Então a gente tem que tirar dos shoppings e... Ai, participa. Desculpa. Tem que tirar da sala do shopping e levar para as ruas, para as praças públicas, etc, etc, né? Assim como nasceu o cinema, né? Então, a imagem dessa arte é uma coisa muito maluca, né? Porque ela só é possível graças a uma falha humana. A nossa retina, o próprio nome em latim quer dizer retina, quer dizer que retém a imagem. Essa nossa retenção da imagem ela é em torno de 1/30 de segundo. Ou seja, na verdade, o cinema ele nasceu, várias fotografias eram sendo projetadas. E graças à falha humana, então, a gente não vê essa mudança das imagens, né? A gente vê o movimento contínuo das imagens, né? Cinematografia, quer dizer, fotografias em movimento, né? Então, graças a uma falha humana que é possível existir o cinema. É possível existir a TV, senão não seria possível. Por exemplo, uma águia, um gavião, que ele não tem essa falha biológica, então ele não consegue ter a mesma sensação que nós temos, né? E tem vários outros efeitos, várias possibilidades com o cinema. O cinema hoje, porque o cinema nasceu em preto e branco, né? Então a gente que imaginava cores, tem pessoas que sonham coloridos, outros em preto e branco. Nem todo mundo sonha cores, nem todo mundo sonha em preto e branco, né? E o cinema nasceu em preto e branco porque o processo daquela época era muito difícil você ter a emoção fotográfica com as várias camadas coloridas, apesar que vários malucos, né, como o Georges Méliès, que tinha a paciência de pintar fotograma por fotograma, né? Imagina, Viagem à Lua foi a primeira experiência dele, que ele começou a pintar alguns fotogramas, né? A explosão da nave, etc, né? E muitas obras foram pintadas, né? Então, hoje em dia, nós conhecemos os vários efeitos chamados efeitos subliminares da imagem, etc, né? Requer uma compreensão muito grande sobre para que servem as cores, né?
tem várias seitas religiosas aí, ou sei lá o quê, que dizem que a cor é para não sei o quê, ou para assado. Eu sei que cientificamente tem as cores que é para estimular a comer, para estimular a comprar, etc, etc. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o logo do McDonald's, né, que é um M, o M amarelo inserido no fundo vermelho. Né? E, cientificamente, quando você tem a junção de 30% de uma cor amarela, 70% do vermelho, numa fração de milionésimo de segundos que você olha para aquilo, você tem a sensação de que você está com fome. Né? E quando você entra no ambiente, lá você não pode ler um livro, você não pode assistir um filme no seu notebook, você não pode conversar com um amigo, não pode namorar, porque o ambiente todo ele é hiper vermelho, ele é saturado, que você já foi saciado, e você tem mais que ir embora, tem que dar espaço para outro e assim por diante. Então, isso tudo é colocado no cinema. Tem cientistas que dizem que é mentira, que não é verdadeiro, mas, de fato, isso acontece. Né?